2 Reis 17, 23 até 33. 23, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo mistério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Um detalhe importante, Reis foi escrito entre 550 e 600 anos antes de Cristo. Isso aqui é um acontecimento 712 anos, que a gente viu por acaso de manhã, não é nada por acaso, mas isso aqui é 700 anos antes de Cristo. Aqui a gente vai entender um pouco do que o povo samaritano passa, qual é a realidade dele e por que os judeus não gostam e detestam dos samaritanos. Como Jesus trata isso, como Jesus se conecta a todos nós. É isso a nossa intenção nessa noite. Então o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportasse e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra, e por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque, os sefarvaístas queimavam seus filhos, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas também temiam ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor dele nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportadas. Esses conquistadores assírios, esse rei, ele faz uma estratégia para tirar o sentimento de nacionalismo do povo israelita. A intenção era: eu tiro, não haverá uma organização para que eles protestem e venham nos enfrentar. Então, isso foi estratégico. Essa mistura toda trouxe alguns problemas étnicos e religiosos que culminam já na época de Jesus com esse povo samaritano sendo desprezado pelo povo judeu. Tudo que se falava desse povo era pejorativo e negativo, por conta de 700 anos antes de Cristo. Muita gente chega para mim e fala: eu não gosto de argentino, eu não gosto de palestino, eu não gosto de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Todos nós somos iguais. Não há motivo, não há razão, não há discernimento nisso, de não gostarmos de uma pessoa ou alguém aqui pediu para nascer em algum lugar específico e Deus fez assim. Alguém aqui pediu para Deus, para ele nascer antes dele nascer mesmo. Alguém tem esse poder de escolha. Esse povo arrasta essa história, esse preconceito do povo judeu por causa disso. Esse rei assírio, ele vai e ele leva... Quem que ele traz? Qual o sacerdote que ele traz para falar do nosso Deus? Um sacerdote que ele havia levado. Então o que é que ele fazia? Ele levava o israelita com poder, digamos assim, de mais entendimento, de um padrão maior de religiosidade do Deus de Israel e trazia outros povos. Então, isso deu certo. Isso deu certo. Essa estratégia do rei assírio deu certo. Mas todas as coisas estão na mão de Deus. E até isso que deu certo contra esse povo do norte,
porque Samaria já tinha sido capital de Israel há alguns anos atrás, foi uma cidade muito importante e agora ela está com essa mistura. É bom lembrar que no Brasil não é muito diferente. Eu sou, meus avós, mas meus bisavós são de descendência alemã, né, Sattler e Breder, e eu casei com a Miriam, que é Nicolau Tolentino, italiana. E aqui no Brasil nós somos também, mais ou menos, o que aconteceu com esse povo, essa mistura, mas eu preciso andar. Samaria, pejorativamente, era o quê? Raça contaminada, povo mestiço, casamento entre israelita e estrangeiros, monoteísmo hebreu versus politeísmo pagão. Não foi o povo de Samaria que escolheu isso aqui, não. Foi introduzido isso para eles. Claro que pelo pecado, claro que pelos erros. E eu até entendo os judeus se sentirem assim, porque eles não sabem da obra pronta. A gente hoje tem essa questão fácil de ler uma obra que já está pronta, mas não era assim. Essas pessoas não viviam com isso. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Sincretismo étnico e religioso, mistura de elementos da adoração a Deus com o paganismo. É muito importante entender esse contexto para a gente chegar lá já com Jesus aqui na terra, Jesus vindo, descendo, estado entre nós e como que ele trata da agora em diante, depois de 700 anos isso. Como que ele se relaciona com esse povo e todas as pessoas que ele pode estar com elas, as pessoas que pedem ele alguma coisa, como que ele age. Em João 4, fica com sua Bíblia aí aberta em João. De 1 a 9. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, entre parênteses aí, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à sua cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus podia ter evitado passar em Samaria, mas ele já sabia desse encontro. Essa é uma das primeiras mulheres que se tornam pregadoras do Evangelho. Olha que situação impressionante. Quando ele encontra com essa mulher, nós vamos ver mais na frente que ele se revela para ela, assim como fez com Nicodemos, judeu, um cara correto perante o povo, um cara de moral alta, um cara que conhecia as Escrituras. E Jesus se relaciona com Nicodemos da mesma forma que se relaciona com essa mulher samaritana. Porque para Jesus não há diferença, só o coração. Quando a gente vai no versículo 25 ao versículo 30, vai ficando ainda mais interessante. Eu sei responder, é claro que aqui a gente não vai falar, ler todo o capítulo aqui e falar de toda a conversa de Jesus com ela, não dá tempo. Mas vamos lá, 25 a 30. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus se revela. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou nada. Ou por que falas com ela? Nada. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens,
Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa mulher certamente tinha alguma influência com esse povo. Essa mulher certamente tinha alguma liderança, porque eles acreditaram nela. Era uma pessoa que eles acreditaram. E quando a gente vai para o versículo 39 ao versículo 42, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Através desse diálogo, Jesus fica 2 dias, e muitos samaritanos se convertem ao Senhor Jesus. Através de quem? Da mulher samaritana. Deus usa quem? Quem Ele quiser usar. Qual é o nosso julgamento? É ruim, é mau. O nosso julgamento é errado, porque nós julgamos a pessoa no nível moral, intelectual, social e daquilo que ela se deixa revelar para nós. Jesus não vê assim, Jesus vê o coração. Porque se você tem um nível moral satisfatório, você é muito bem-vindo em alguns lugares. Mas quando o seu nível moral cai, e seu nome fica mal falado, acaba com você. Não foi assim com o ladrão da cruz. Não foi assim com nenhum samaritano. Porque Jesus vê o que está dentro. Jesus é o Filho de Deus. Veio como homem e como Deus. Jesus cura a distância, cura de perto e sempre é didático no que faz. Sempre nos ensina por que Ele fez. E a cura da alma é sempre o objetivo maior de Jesus. O que penso eu, fiquei pensando, o que causava toda essa hostilidade do povo judeu com o povo samaritano? E Jesus é sempre provocativo, não é? É sempre provocativo, ele sempre provoca, tanto é que ele fala da parábola do bom samaritano. Para eles era difícil ouvir isso, não é? Para eles não devia ser fácil ouvir isso. Esse povinho aí, esse povo que é misturado, que tem deus pagãos, esse povo, seriam as diferenças sociais? Penso que não, isso estaria mais ligado a romano. Aliás, os romanos, os judeus achavam que Jesus, que viria o Messias, que tiraria eles do jugo de Roma, e não é isso que acontece. Mas essas diferenças sociais estavam mais ligadas a Roma. Seriam diferenças morais? Muito mais com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Seria diferenças geográficas? Não, isso seria mais com gentios. Então, o que era? O que enraizava toda essa relação hostil? Eram suas diferenças religiosas. Já ouviram falar em guerra santa? Que de santa não tem nada. Porque aqui é religiosidade. Uma coisa é sermos religiosos. Isso é ser religioso. Quase todo mundo tem uma religião. Outra coisa é se conectar ao Deus vivo através de Jesus Cristo. São coisas muito diferentes. Nada divide tantas pessoas quanto suas convicções religiosas. Nada. Porque todo mundo acha que o Deus dele é o maior. Todo mundo acha que o Deus dele é a favor dele e vai resolver os problemas dele. Essa é a maior parte das pessoas. E as igrejas estão entrando em áreas muito complexas e complicadas mesmo. E as pessoas estão sendo enganadas, não só por má intenção, não por isso, às vezes por boa intenção, mas por não compreender as Escrituras. Aqui não se trata de religiosidade.
Aqui se trata de um plano de salvação em Jesus Cristo. Da conexão, da única forma de se reconectar ao Pai, que é através de Jesus Cristo. Não adianta mais sacrifícios. Não adianta mais tudo isso. Não adianta mais mérito. Não há isso. O que se tem agora é uma conexão única, que é através de Jesus Cristo. E ele deixa isso sempre muito claro. Lucas 17, 11 e 19 é o nosso terceiro texto. Lucas 17, uma passagem muito, muito conhecida. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Nada a ver. Desculpem. 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Olha aí de novo. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram O texto, ele é muito rico. Tem detalhes aqui que a gente... Sabe aquelas leituras que a gente faz? 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, que ficaram ao longe. Vocês sabem por que os leprosos ficavam ao longe, né? Eles não podiam chegar perto. Não é que eles não escolhiam isso, não. Eles não podiam chegar perto. E gritaram, porque de longe você só pode ser ouvido se você gritar. Provavelmente aqui eles já gritaram outra coisa que não está no texto. Imundo, imundo. Chegamos. Nós que somos puros, imundos, não podemos nos chegar perto de vocês que são melhores do que nós. E era assim que eles viviam. E aí eles fazem uma frase que faz toda a diferença. Um pedido que faz toda a diferença. E uma oração que ninguém precisa ensinar a orar, daqueles que estão no fundo do poço e precisam de um socorro divino. Mestre, tenha compaixão de nós. Na versão nossa aqui, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Importante essa parte. Ide e mostrai-vos. Aconteceu que indo, foram curados. Indo. Não foram curados e foram. Eles foram e no meio do caminho foram curados. Foram purificados. A ligação da lepra com o pecado era grande, vinda lá de trás. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus de novo, deixando claro, dando uma cutucada grande, quem estava com ele. E esse era samaritano. E disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Mas a gente não pode continuar sem saber um pouco da origem do que era ser leproso. A gente vai ler um texto pequeno, todo o capítulo de Levítico 13, ele traz as leis sobre os leprosos. Mas a gente não vai ler todo o capítulo. Eu faço aqui também uma frase de reflexão, uma provocação minha também aos irmãos, que ser leproso era ser abandonado por todos e também por Deus. Eu já vou explicar sobre isso. Levítico 13. Nós estamos voltando lá em Moisés. O que esse povo está sofrendo na época de Jesus foi decretado lá em Moisés, cara. Quantos anos antes de Cristo? Que história, que sofrimento. É bom saber
que quem amaldiçoou a terra não foi o diabo, foi Deus. Foi ele que amaldiçoou a terra. Vamos lá, Levítico 13, poucos versículos, 43 ao 46. Olha só que situação de quem era leproso. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. E a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso com quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. O sofrimento, para mim, é incalculável. Mente, corpo e alma. Um sofrimento psicológico sem igual. Você não pode mais conviver. Você tem que sair da sua família. Você tem que sair da sua comunidade. Você tem que se declarar imundo. Você tem dores físicas. Com a pele. O Baltazar é médico, poderia explicar melhor que eu, mas eu imagino que a dor seja forte. A Miriam, essa semana, derramou uma água quente lá de café, queimou a barriga e o braço. O Baltazar estava passando lá e ajudou a gente. Ela tomou um remédio para dor e uma pomada, que rapidamente, né, Miriam, aliviou bastante. Essa dor, Miriam, era muito pior que a sua e ninguém poderia cuidar, não haveria médico, não haveria nada. E por que eles eram abandonados por todos e por Deus? Porque quem falava em nome de Deus era o sacerdote, que carimbava: você é imundo. Você não se aproxima mais de ninguém. Você fica de longe. Você fala logo que você está chegando, porque você não pode ter contato com ninguém. Era uma dor psicológica, era uma dor terrível, uma dor física, uma dor da alma por ser abandonado também por Deus. Porque isso é a humanidade. Isso é a humanidade. A Bíblia diz que seu pai e sua mãe te abandonar, ele não vai te abandonar. Mas para eles isso aqui não estava valendo, sinto muito. A minha interpretação é que para eles isso aqui não estava valendo, porque vinha do sacerdote. Não é? Quem falava em nome de Deus. Eles eram condenados pelo sacerdote. E só com a pele, só sendo purificados da pele, que eles voltariam a ter a sua dignidade. O Estado, às vezes, o que nivela as pessoas é o fundo do poço. É uma situação difícil. A desgraça nivela. A desgraça não coloca um maior do que o outro, e nesse caso, eles andavam juntos. Aqui não está citando crianças, mulheres, porque não eram citadas. Eram só os homens que eram citados. A gente não sabe como é que eles estavam andando, mas os 10 é certo. Eles estavam unidos pela desgraça. E ali tiveram força para fazer uma oração correta, para o único que pode ter compaixão da alma. Não precisa ensinar ninguém a orar numa situação dessa. Hoje a gente conversou isso na escola dominical, não foi, Joel? Com os jovens. Não é? Porque quase sempre as orações mais sinceras saem no momento de dor, no momento de perda, no momento de dificuldade. E esse dia eu falei aqui que um pastor tinha acabado de perder sua esposa, numa quinta-feira, e domingo ele foi pregar na igreja. E os irmãos: não, pastor, não precisa, tem outro pastor. Não, eu quero pregar, porque é só aqui nessa terra, em meio à dor e ao sofrimento, é só aqui nessa terra que eu tenho o privilégio
de falar de Jesus, de falar do amor de Deus às pessoas, de louvar o nome dele, de exaltar e celebrar o nome dele através da dor e do sofrimento que só acontece nessa terra, porque haverá um dia que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E só nessa terra eu posso fazer isso. E ele foi para lá e fez o trabalho que tinha que fazer. A oração desses homens está lá em Lucas 17. A gente já leu, mas a gente vai ler. Deixa eu voltar para esse texto, que a gente vai encerrar nosso sermão aqui nesse texto mesmo. Perdi, mas eu acho. 17:13, que é: Mestre, compadece-te de nós. Essa foi a oração deles. A gente pode se nivelar pela desgraça, sim. Por causa do pecado. Porque a desgraça veio por causa do pecado. Isso desde o Éden. Isso desde o Éden. Ah, mas antes, não tem antes. A vida aqui, ela é difícil desde sempre. Ah, mas hoje é muito pior. Ah, você não sabe. Você não sabe. Porque você não viveu em momentos que você não teve a oportunidade de viver. Você vive aqui nesse momento. Você não sabe se era pior. Eu acredito que se era melhor. Eu acredito que não era. Porque mesmo na época de Jesus o negócio era brabo. Não é? Somente duas verdades podem nivelar. O pecado. Ele nivela o homem. Mas a graça nivela também por igual aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Amém? Porque a graça não é mérito. A graça não é a nossa bondade. A graça não é o nosso sacrifício. Apesar de que é importante que a gente entenda que não é porque temos a graça que precisamos viver achando que podemos errar o tempo todo. Não é isso. Mas a graça nivela aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Tudo que você ouvir que não nivela, que coloca uns. Aliás, a Bíblia recomenda que você não seja maior e se considere menor. Não é isso? Então, se tem alguém dizendo que é maior, que tem mais força espiritual do que os outros, que faz e acontece, não é baseado no que está revelado para nós. Não é baseado. Nem o apóstolo Paulo, apesar de ele falar que aquilo que eu faço vocês podem imitar, ele deixou muito claro que ele errava. Ele deixou muito claro que morrer era lucro, porque a esperança dele era na vida eterna. Sabe? O poder do Evangelho não está nos nossos ganhos materiais. O poder do Evangelho não é para a gente crescer mais do que os outros aqui nessa terra. O poder do Evangelho é a transformação das vidas, como essa samaritana. Como esse samaritano que volta para agradecer a Jesus. Qual a diferença entre um pecador samaritano e um galileu? Não tem. Um pecador negro ou branco? Um pecador pobre ou rico? O Paulinho Palhaço contou uma história que eu nunca esqueço. Ele chega no hospital. Aliás, esse dia, Neto, ele estava lá em Belo Horizonte, a gente estava conversando lá com o Renato. Ele estava visitando o Renato, é um amigo nosso em comum que faleceu há poucos dias. E ele está no hospital e tem o filho de uma pessoa muito influente, muito rica, falecendo. Não estava nos últimos momentos. E esse homem insiste que o filho dele poderia ser curado pela medicina. E fala, não, eu estou com o meu avião ali, nós vamos tirar ele daqui, vamos colocar. E os médicos tentando dizer para ele,
Não adianta, se você tirar o filho é pior, você tem que deixar. Agora ele terminar aqui. E o Paulinho disse que teve que chegar lá e, rapaz, porque o cara não entendia. Você não está entendendo, rapaz. O dinheiro não vai resolver. As ferramentas que você tem não vão resolver. Aí ele caiu em si e começou a chorar. Então não há diferença entre o rico e o pobre. Quando o dinheiro pode resolver alguma coisa, o problema é menor. Quando o dinheiro não pode resolver, o problema é maior. Não é assim? Não há absolutamente nenhuma diferença. Todos nascemos leprosos. Todos. Se não for a graça de Deus, somos da mesma origem da tragédia do Éden. Carecemos do mesmo perdão. E hoje as músicas, realmente, muito boas letras, né, conduziram perfeitamente para entendermos isso. As músicas foram didáticas, foram de ensino bíblico, melodias boas também. Os músicos aqui, hoje, nossa, muito bom. Participação do Gilson aí, 2 guitarristas agora. Mas é sempre bom cantar, fazendo a reflexão do que a gente está cantando. E é isso que as músicas estão dizendo. Também. Somos todos carentes. Todos nascemos leprosos. Por quê? O que a lepra significa? O pecado, a morte, a condenação, o abandono, a perdição. E quando você se limpa da lepra, quando essas pessoas, o que ela significava? A vida, a dignidade. Logo após clamarem por misericórdia, acontece uma coisa que eu fico muito intrigado quando eu leio esse texto. Jesus dá uma resposta muito estranha. Muito estranha. 14b aqui. Disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Gente, irmãos, você imagina, Jesus podia ter curado eles de longe, podia ter se aproximado, podia ter feito qualquer coisa. Ele manda eles irem aonde? O cara que carimba, que você está condenado, você é desgraçado, você não merece viver em comunidade. É para eu ir naqueles caras? É sério isso? Olha que situação. Essa resposta é muito estranha, mas ela vem de Deus. Por quê? Jesus escolhe um método, não usa sempre os mesmos métodos, e ele manda eles lá. E o mais incrível é que eles vão. Eles vão. Você vai lá nos caras que carimbaram que você é desgraçado, que você é impuro, que você não pode ver se você... Eu vou. Mas eles estavam indo como? Com lepra. Eles não estavam indo curados. Porque se eles vão curados, nossa, vamos lá correndo. Mas eles estavam indo com lepra. É para ir lá. Mas o que acontece quando eles estão indo? Indo, eles são curados. Sabe? Indo. O que eles fizeram? A única coisa que eles fizeram, obedeceram a ordem de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Os sacerdotes não representavam muita coisa boa para eles. Muita lembrança. Sabe aquela coisa da ancoragem? Quando você sente o cheiro da comida da vovó, que vem aquela felicidade. Mas você também tem a ancoragem negativa. Quando você tem um lugar que você sofreu muito naquele lugar. E quando você pensa nele, você vai lá, você tem uma sensação terrível. A ancoragem não era boa. Mas eles foram lá e foram curados. Há um milagre para todos os 10 leprosos.
para todos os 10 leprosos. Porém, um deles tem a cura numa dimensão muito maior. Todos eles tiveram a cura física e a psicológica. Eu entendo os que foram. Eu entendo. Porque eles podiam dar de volta a vida social, carimbar a dignidade. Quantos ali não viam seus filhos há quanto tempo? Quantos não viam seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas esposas há quanto tempo? Então, já que eu estou curado, deixa eu ir lá correndo. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas a atitude do samaritano foi perfeita. Porque ele teve a cura completa. A cura física, a cura psicológica e a cura da alma. E Jesus salva ele para a vida eterna.